Todos. É com muita alegria que aqui estamos, mais uma vez, numa tarde, para estudarmos o Evangelho que Kardec nos deixou, esclarecendo as passagens de Jesus. E o estudo de hoje é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um versículo, né, uma frase que está lá naquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, Kardec retira desse diálogo de Nicodemos com Jesus o título do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, como sempre, ele começa transcrevendo passagens do Evangelho de Jesus e depois fazendo alguns comentários. Então, o que seria esse nascer de novo? Né? E, então, primeiro item, Kardec narra uma passagem que está em Mateus, capítulo 16, está em Marcos, capítulo 8, e está em Mateus e Marcos. Então, ele diz assim, né? E o que ele narra do Evangelho, que ele transcreve do Evangelho, ele é após a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem é interessante, né? O que ela demonstra? Ela demonstra que a ideia da reencarnação, da volta à vida, à existência na Terra, era uma crença. Kardec vai abordar isso no item 4. Já era uma crença entre os hebreus, tanto que a resposta podia ser João Batista, podia ser Elias, né? João Batista já havia morrido, então ele podia ser do Jeremias ou um daqueles profetas antigos. Então a ideia da reencarnação já estava ali entre os hebreus. Mas eles não entendiam, por isso que Nicodemos, né, não entende o que Jesus lhe fala, porque eles não sabiam como isso se dava. Como é que isso se dá? Como essa volta à vida, essa volta à existência na Terra. Então, Kardec vai lembrar, né, que essa ideia fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, era em vez de reencarnação, a ideia da ressurreição, e a palavra ressurreição significa ressurgir. Se nós formos a etimologia da palavra, até tem a sua razão de ser, porque não deixa de... Né, reencarnação é você surgir de novo, né, na Terra. Então, mas eles não tinham claro como é que isso se dá. Né? E então, Simão Pedro diz que és o Cristo. Que Cristo significa enviado, que era o Messias, que é a palavra em hebraico,
a palavra é Messias. Em grego, a palavra é Cristo. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E, segundo item, qual a transcrição que Kardec faz? Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Aquela resposta que deram a Jesus, né? Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E isso está em Marcos e Lucas. Então, mais uma vez, a comprovação de que a ideia do nascer de novo estava presente entre as ideias dos judeus ali, dos hebreus. Item terceiro, outra transcrição de Kardec, do Evangelho. E Kardec faz uma observação. Após a transfiguração, vamos lembrar que a transfiguração é a transfiguração no Monte Tabor. Todos lembram, né? Jesus se isola, sobe, vai até o Monte Tabor, que não é muito alto, não. E acompanhado de Pedro, né? E João. E então, seus discípulos o interrogaram. Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Porque o que acontecera ali, né? Na transfiguração? Jesus sobe o Monte Tabor, acompanhado dos discípulos, né? E que ele escolheu, e ali ele se transfigura, ele se mostra como ele é, pleno de luz. E ao seu lado se materializam Moisés e Elias. E depois, então, da transfiguração, os discípulos perguntam a ele: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Antes da vinda do Messias. Antes do Messias viria o Elias. Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Quem era o profeta que viera anunciar o Messias? Que viera anunciar que o Messias estava chegando? Era João Batista. Então, eles entenderam que Elias, quando Jesus disse Elias já veio, eles entenderam que Elias era João Batista. João Batista era Elias, Elias era João Batista. Né? Então, por que Kardec escolheu essas passagens? Porque elas comprovam que a ideia da reencarnação não é nova. E Kardec, então, diz, né, que o dogma aí como princípio de uma doutrina, que a origem da palavra, o significado na origem é essa. O dogma da reencarnação não é novo, existe desde as origens do tempo, crença desde a antiguidade, quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, ela estava longe de nosso pensamento, que tínhamos feito sobre os antecedentes da alma, um sistema diferente, de resto, partilhado por muitas pessoas. A doutrina dos espíritos sobre esse assunto não surpreendeu, diríamos mais, contrariou, porque derrubou nossas próprias ideias. Ela estava longe, como se vê, de ser-lhe o reflexo. Isso está no
na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec em novembro de 1858. Quando ele fala, ele escreve um artigo na revista sobre a pluralidade das existências. Porque ele vai dizer, né, que talvez de todas as ideias que o Espiritismo trazia, a mais controvertida era certamente a pluralidade das existências, ou a reencarnação, né? E que esse dogma não era novo, né? E que muitos consideravam que tinha sido ressuscitado de Pitágoras. Na verdade, não. Pitágoras aprendeu dos antigos, né? Então, desde tempos imemoriais, diz Kardec nesse artigo, desde tempos imemoriais, a ideia da reencarnação existia. Não é seguro precisar um tempo, né? E aí ele considera que era uma ideia vulgar, admitida pelas mais eminentes personalidades. Aí nós vamos lembrar de filósofos gregos, como Sócrates e Platão, né? E que estavam lá nos tempos egípcios, nos tempos babilônicos, e entre os indianos. E ele nesse artigo, na Revista Espírita, ele diz, bem, como é que essa ideia chegou à humanidade, né? A esses tempos, pela revelação, pela intuição? Não o sabemos, mas ela atravessou o tempo, as diferentes idades, e a sua antiguidade seria uma prova da sua verdade. E ele diz, então, ele revela, então, que quando a doutrina da reencarnação foi ensinada a ele, né, e a todos nós, pelos espíritos, essa doutrina estava longe do pensamento de Kardec. Por que ele diz isso? Porque ele era acusado de que a ideia da reencarnação e esse dogma, né, o princípio da reencarnação, tinha sido colocada pelos espíritos na doutrina pelo pensamento de Kardec. Então, a doutrina seria, e a reencarnação seria reflexo do pensamento de Kardec. Então, Kardec diz que ele não pensava nisso, não. Ele, inclusive, ele pensava totalmente diferente da pluralidade das existências, né? E a ideia da reencarnação o surpreendeu. E ele é interessante que ele afirma, né? Diremos mais, ela nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias, como se vê, estava longe de ser um reflexo das minhas ideias, né? E isso não é tudo, dizer, nós não cedemos ao primeiro choque, quer dizer, olha que interessante, né? Ele declara que foi um choque a ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade da existência foi um choque para ele, né? Ele não esperava, ele vinha. Vamos lembrar, né? Ele nasceu numa família católica, né? E depois foi educado na Suíça, com Pestalozzi, e a Suíça predominantemente também, né? De uma linha cristã que também não era reencarnacionista. Então, a reencarnação não era um princípio, né? Não havia essa ideia. Olha só, que ele diz, combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos ante a evidência quando notamos a insuficiência do nosso sistema. Qual era o sistema? A unicidade da existência. Uma vida única, né? Para resolver todas as questões relativas a esse problema. Então, ele vai lembrar, né? E não foi apenas um espírito e um médium que revelaram, não, ela foi ensinada em muitos lugares, na França, na Alemanha, na Holanda, na Rússia, isso antes da publicação do Livro dos Espíritos. Antes da publicação, ele já recebia essas comunicações. E ele diz adiante, né?
Ele recebeu comunicações de mais de 50 médiuns, escreventes, falantes, videntes, mais ou menos esclarecidas, de inteligência normal ou mais ou menos limitada, alguns até completamente iletrados, e por isso mesmo completamente alheios aos assuntos filosóficos, e que em nenhum caso os espíritos se desmentiram sobre esse ponto. Então, ele recebeu essas mensagens de médiuns, uns mais esclarecidos, outros até iletrados, e que não tinham conhecimento filosófico, né, a respeito disso, e que confirmaram a existência da reencarnação como princípio, né? E aí o mesmo se dá em todos os círculos que conhecemos, onde tal princípio é professado. Então, diante disso, ele considerou que essas comunicações eram uma comprovação da realidade das existências, né? E, então, ele vai comentar, né, que existem algumas pessoas, né, que dizem que não creem, né, na reencarnação, e ele faz... Kardec tinha um humor muito fino, né, muito interessante, sempre assim, gosto, né, admiro a capacidade de humor de Kardec, mas um humor fino, né? Então, ele diz assim, olha, né, Deus teria, né, perguntado a alguém o seu conselho ou consultado o seu gosto antes de criar o universo? Ora, de duas uma, ou há ou não há reencarnação. Se há, né, as pessoas podem ficar contrariadas, mas terão que se submeter à vontade do Pai e à reencarnação, pois que Deus não lhes pede permissão para isso. Muito interessante. Esse artigo é muito interessante, está lá na Revista Espírita de novembro de 1851. Então, Kardec, no Evangelho, nesse capítulo 4, o que ele nos diz, né? Ele nos fala, nos coloca essas passagens, faz esse comentário de que essa ideia já existia, essa ideia era antiga, não era nova, né? E, a seguir, ele coloca a passagem do diálogo com Nicodemos, que é muito conhecida, mas que nós vamos recordar, né? E é a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 3, logo no início, do versículo 1 ao versículo 12. E ele conta, né, que o Nicodemos, que era um senador dos judeus, ele era um doutor da lei, fazia parte do Sinédrio, né, e veio ter com Jesus. E diz a ele, né, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir. Ali, nessa primeira frase, ali na saudação, ele reconhece, né, que Jesus era o enviado. Então, ele diz, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos. Nicodemos responde, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Que era a questão. Como se dava? Como é que se dava isso, né? De nascer de novo? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais adiante, Kardec explica isso, nós vamos lá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem,
nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe então Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas dos céus? Jesus. Então, Kardec, mais adiante, vai nos explicar o que significa esse renascer da água. Renascer da água do Espírito, né? E Kardec observa que essa frase, renascer da água e do Espírito, foi entendida que seria a regeneração pela água do batismo, né? O texto primitivo, segundo Kardec, dizia: não renasce da água e do Espírito, né? E, para separar, então, o verdadeiro sentido dessas palavras, diz Kardec, água não fora empregada no sentido próprio. Quer dizer, a água é um símbolo, não tem o sentido próprio da água, né? Os homens entenderam que era água, tanto que no batismo, né, se coloca a água, né? Os evangélicos fazem imersão, né? Imersão na água, né? Fazem imersão na água. E a água seria literalmente água, como o significado próprio dela, né? E eles acreditavam também que a terra havia saído da água. Então, a vida tinha sido gerada da água. Era assim que eles acreditavam, né? E a água, então, se tornou o símbolo da natureza material. E essas palavras, então, diz Kardec: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam o que significam, na verdade. Se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido, né, que foram compreendidos. E aí Jesus estabelece aí uma distinção entre o espírito e o corpo. Quando ele fala da necessidade de renascer da água e do espírito, ele faz uma distinção: matéria e espírito, né? O que é nascido da carne, que ele coloca a seguir, é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O que procede do corpo é o corpo. O que procede do espírito é o espírito. E o espírito, então, sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender, né? Então, não sabes de onde ele vem, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será. Se o espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo do corpo, nós saberíamos de onde ele veio. Saberíamos o termo inicial. Então, Kardec analisa isso, né? Ele reflete isso. Jesus disse: não sabes de onde ele vem, o espírito. Então, o espírito que está ali naquele corpo, tu não sabes de onde ele vem. Se nós, né, fôssemos criados no momento do nosso nascimento, como a ideia da unicidade da alma nos diz, né? A unicidade da vida, a unicidade da existência, a ideia é essa. A nossa alma é criada no momento do nascimento e depois temos a morte, e quem é espiritualista acredita que ela vai sobreviver, mas ela não volta, né? Assim,
como eles dizem, quem morreu não voltou para contar. Então, não voltou para contar, a gente não sabe das outras existências. A ideia quando Jesus diz, o Espírito não sabes de onde vem, nem para onde vai. Por quê? Porque não sabe qual é a história daquele Espírito. Ele tem uma pré-existência, né? Ele tem uma pré-existência. Se você não acredita, nós sabemos onde começa, que é a única existência. Então, se o espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, nós saberíamos onde começou, de onde veio daquele momento, né? Então, quando Jesus diz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, ele está nos falando de quê? Da pluralidade das existências, da pré-existência da alma e da sobrevivência da alma, né? A seguir, Kardec traz uma passagem de Mateus também, né? Novamente repetindo a ideia de Elias, que Elias, aí no Evangelho de Mateus, falando de novo sobre João Batista em outro momento, né? E Elias, fazendo digamos assim, essa ligação, esse link, né? E aí Kardec expressa o seguinte, né? Se o princípio da reencarnação, conforme está no Evangelho de João, podia ser interpretado apenas em sentido místico, que é assim que foi interpretada durante milênios pelas religiões, né? O mesmo já não acontece com essa passagem, quando a passagem diz assim, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, ele estava falando de João Batista. Ele estava, desde o tempo de João Batista, ele estava falando de João Batista. E aí ele estava falando de João Batista e diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Eles estavam dizendo para ele, o Elias que há de vir. Era o João Batista, é o Elias que há de vir. Então, eles souberam, né, que ele confirmava ali que era Elias e João Batista eram o mesmo espírito, né? Não há uma alegoria. Aí Kardec coloca com todas as letras. Ali não há uma alegoria, é uma afirmação. Então, ali em Mateus, capítulo 11, versículo 15, já está ali a afirmação da reencarnação por Jesus. E, então, Kardec coloca depois, demonstrando que a ideia da reencarnação é anterior à doutrina espírita e é anterior à mensagem do Mestre Jesus, que está ali, a mensagem do nascer de novo. Ele coloca versículos de Isaías, do profeta Isaías, do profeta Job, né? E então ele coloca assim, né? E em Isaías é muito claro a ideia da pluralidade das existências. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Para viver de novo vai ter que voltar à Terra, não é? Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão, que era o que Kardec tinha colocado anteriormente, lá no item 4. Eles entendiam a reencarnação com o nome de ressurreição. Despertai do vosso sono e entoai louvores. E então Kardec comenta, é muito explícita a passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então, isso está muito claro, né? Está muito claro isso. Aí, a seguir, né, tem os versículos de Job,
do profeta Job. E é muito interessante. Kardec coloca, olha aqui, ele era muito meticuloso, né? Na sua pesquisa, na busca da verdade, é muito meticuloso. E ele coloca, então, 3 traduções da mesma passagem, 3 traduções da mesma passagem para comprovação de que a ideia da pluralidade das existências, da reencarnação, da necessidade de nascer de novo, já havia muito antes da doutrina espírita. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta luta da vida, em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. A mutação aí como a reforma moral nossa. Essa é uma tradução de Saci. Aí a outra tradução, que é uma tradução que ele diz que é da Igreja Protestante, ele repete a mesma passagem, com outra tradução. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Aí ele coloca a tradução da Igreja Grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando, então, a tradução da Igreja Grega, retira as interrogações, faz afirmações. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, a versão da Igreja Grega penetrou o sentido íntimo daquelas, né, das outras traduções, né? Então, Kardec analisa que nessas traduções, nas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor, né, que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele nem conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica em morrer e reviver muitas vezes. Por que reviver só uma vez? Muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Voltarei à existência terrestre. E aí, né, ele demonstra, né, que comprova pelos escritos antigos a ideia da reencarnação. E ele continua, né, no item 16. Não há, pois, duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era um ponto fundamental das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo, né? E então, ele fala que a reencarnação é uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia. E, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. E, então, é interessante que nós vamos, né, quando Kardec estuda a reencarnação no Livro dos Espíritos, trazendo o que os Espíritos revelaram, e depois, na questão 222, ele faz uma série de considerações, é a questão mais longa do Livro dos Espíritos, porque as reflexões de Kardec com as respostas dos Espíritos, né?
Então, ele vai nos trazer, né? A ideia da reencarnação se mostra uma necessidade para a evolução do espírito. Porque nós não, o espírito precisa evoluir até chegar à perfeição. Ele não conseguirá isso numa única existência. Então, ele vai precisar de várias existências. Como Leon Denis diz poeticamente, Deus, na sua sabedoria, nos deu os séculos para evoluir, que nós não sairíamos numa única existência espíritos perfeitos. Então, nós temos, Deus nos deu os séculos, as várias existências, as reencarnações. E é a ideia da reencarnação que explica tudo que nós vemos ao nosso redor e muitas vezes não gostamos. Então, ele vai dizer, né? A reencarnação explica as aptidões diversas entre os homens. Um tem mais inteligência, né? Tem um QI lá em cima, o outro ele tem um intelecto obtuso, né? Ali com comprometimento. Outro tem uma aptidão transcendente, né? Uns têm a mediunidade, outros não. As ideias inatas, aquelas crianças que de pequenos, né, eles conseguem tocar um instrumento, falar uma língua, demonstrar aptidão para determinadas habilidades, né? É interessante, né? Nós temos visto, agora acompanhando, né? Agora a gente tem a internet, quantas crianças pequenininhas, você já deve ter visto, que as mãozinhas não têm, assim, não atingem, né? A mão não atinge as teclas, e eles tocam piano com músicas assim, né? Maravilhosas. Outros que conseguem facilmente falar línguas, então são aptidões, são ideias dentro daquilo que os espíritos chamaram de ideias inatas, né? Existem aqueles que trazem, né? São as crianças prodígios, precoces, as diferenças entre os homens, as desigualdades, a questão da doença e saúde. Existem aquelas pessoas que têm uma saúde sempre integral, plena, e outros que já nascem, né, adoecidos. Então, em poucos dias, né, às vezes nascem e morrem imediatamente, outros que têm uma vida longa e que nós achamos assim, está sofrendo. E, na verdade, essas diferenças todas, o que explica isso? Nós achamos uma injustiça. Do ponto de vista material, parece uma injustiça. Por que Deus, né? Se aquele que crê em Deus vai pensar, mas que injustiça, por que Deus fez aquele assim e esse de outra maneira? Esse com tantas facilidades na vida e esse aqui com tantas dificuldades. Só a reencarnação que vai explicar, porque existe a reencarnação se dá dentro da lei de justiça divina, dentro de causa e efeito, as causas anteriores e as causas atuais, né? Então, as causas anteriores das nossas outras existências. Então, a reencarnação é uma necessidade para o espírito e explica todas as nossas questões, nossas dúvidas, né? Então, Kardec vai falar, né, da questão que muitas pessoas têm, que é a reencarnação. Kardec afirma que a reencarnação fortalece os laços de família, ao contrário da unicidade da existência, que separa, né? Que rompe essa relação familiar. Então, o que acontece? Aqueles que acreditam na vida única, eles dizem que várias existências seriam a confusão, porque seriam, né, várias famílias, como é que esses laços iam ficar? E Kardec diz que não.
a união e a afeição, ela se dá exatamente por várias encarnações, né? E essas pessoas que ali estão naquele núcleo familiar, elas vão unindo esses laços por várias encarnações. E, então, a ideia da pluralidade da existência é a ideia da afeição real, de alma a alma, que vai se construindo e sobrevive à destruição do corpo. Então, ele diz assim: o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor, bastante amplo para abranger grande número de pessoas, né? E, de fato, de um homem que tenha tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na Terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título, né? Então, a ideia que ele chama da doutrina antirreencarnacionista é que, anulando a pré-existência da alma, né, sendo as almas criadas no momento do nascimento, aí sim não há laços entre aqueles familiares, né? Os laços estão sempre se fazendo. Se as almas estão sendo criadas no momento em que nós nascemos, os laços de amor, os laços familiares ali, né, parentais, vão se criar a partir daquele momento, aqueles laços, mas, na verdade, esses laços já vêm de outras existências, e a cada existência eles se fortalecem, né? Por isso que na nossa família nós temos aqueles com que esses laços já estão fortalecidos. São aqueles com quem nós temos grandes afinidades. E, né, às vezes, nós já sabemos o que ele pensa, o que eles sabem o que nós pensamos, nós quase que adivinhamos os pensamentos. E existem aqueles com quem ainda não criamos as afinidades semelhantes a outros. Por isso que, às vezes, diz, a mãe prefere um. Não, não prefere. São afinidades que se criaram nas várias existências. Mas nós estamos aqui juntos para fortalecer esses laços. Por isso nós estamos juntos, para fortalecer os laços. Então, a ideia da reencarnação, na verdade, fortalece os nossos laços e não nos afasta, fortalece os nossos laços, né? E Kardec, então, nos fala que 4 alternativas, então, se apresentam para o homem diante, né, no futuro do além-túmulo, na vida após a morte. Primeiro, nada, os materialistas. Morreu, acabou, findou, não tem mais nada. Segundo, a absorção no todo. É a ideia panteísta, né? Saímos do todo e voltamos para o todo. Que também, para Kardec, tem as mesmas consequências do materialista. Não cria laços, não cria compromissos, não temos responsabilidades morais nem conosco, nem com os outros. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte. O que é isso? E nós aceitamos, né, a doutrina que aceita que a alma sobrevive após a morte. Mas existe uma fixação do futuro. Ou a pessoa vai para o inferno, ou vai para o céu. Alguns vão para o purgatório, né? Então, existem lugares circunscritos, determinados, apesar do Papa ter dito que isso é um estado de alma, ainda, né? Existem aqueles que ainda acreditam que vai para um lugar determinado. 4. A individualidade com progressão indefinida, que é o que a doutrina espírita nos traz. Nós, né, cremos e sabemos, como diz Emmanuel, não cremos, nós sabemos que é assim, nós temos a convicção que é assim.
permaneceremos vivos, continuaremos vivos e continuaremos evoluindo, né? E os laços de família vão se fortalecendo à medida que nós vamos nos reencontrando nas várias existências. Kardec, ainda nesse capítulo, nos fala, né? Se Kardec pergunta se há limites para a reencarnação, aí os espíritos dizem que não. Uns têm um número de reencarnações menor, né? Outros têm um número maior de reencarnações, depende de como nós aceleramos ou retardamos o nosso progresso. Vai depender de cada um, né? Então, à medida que nós entendemos que precisamos ir em frente, evoluir em direção a Deus, aí é claro que nós vamos acelerar esse processo, mas, né, podemos retardar quando nos recusamos a ir. Tá? E é uma pergunta interessante que Kardec faz por último, fechando o capítulo, né? A reencarnação é um castigo? Só os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí Kardec coloca ali, né? São Luís que responde. São essas duas perguntas dos limites e da necessidade, é São Luís que responde. A passagem pela vida corporal é uma necessidade para a evolução do nosso espírito, né? Para que possamos cumprir essa missão, né, de caminhar em direção a Deus. Então, ainda dá tempo, Lourdes, de um poeminha de... Na verdade, já está na hora que já teria que estar finalizando. Então tá. Então, não, eu ia só colocar um poema do Cornélio Pires, que é muito interessante. Bem, coloca então e fecha com o poema. Então. Tá. Então, o Cornélio Pires, que era um poeta, né? Ele era um poeta com características do nosso interior do Brasil, né? E ele se manifestava pela mediunidade do Chico. E ele tem um poema que tem por título Parentesco e Reencarnação. E ele está respondendo a uma carta de um amigo que escreveu para ele sobre família e reencarnação. O amigo devia estar lá com problemas, né? E perguntou para ele, e aí, como é que é a minha família, né? E aí ele diz que era um assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra com 2 sócios, né? Depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos, os filhos arranjam netos. Logo após, é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí. Cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa é um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum. Mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço, rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos à rua. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas, desgostos, espinheiras do passado, pagamento a prestações, de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sabe de altura e lugar, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é escola santa, sempre que havemos daqui.
Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente João. João era o amigo que escreveu uma carta para ele. Muito bom. Obrigada, Graça. Agora Obrigada, Lourdes. aos trabalhadores da casa, os passistas,